Convido para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Nilson César Fraga. Senhor presidente, senhores, senhoras e senhores, é difícil, sempre para mim é muito difícil falar depois do Vicente, porque não há palavras, que de certa forma possam superar em Santa Catarina o amor que ele tem e a alma que ele tem sobre o contestado. Mas, nesse momento, eu sou a voz silenciada dos caboclos e caboclas do contestado. Então, necessariamente, não é o Nilson que está aqui, mas os caboclos e as caboclas. Eu sou caboclo do Irani, de Matos Costa, de Lebon Regis, como cidadão honorário, mas sou catarinense aqui do litoral, de Santo Amaro da Imperatriz. E devo inicialmente agradecer a honra de fazer parte deste momento tão especial sobre a rememoração dos 100 anos do Acordo de Limites entre o Paraná e Santa Catarina, o centenário do fim das questões territoriais entre os dois estados, realizado aqui, nesse momento, no Palácio Barriga Verde, nessa Casa dos Representantes do Povo Catarinense, uma casa legislativa que não reconheceu a importância e não respeitou a vida e o modo de vida dos caboclos e caboclas do contestado. Agradeço ainda a generosidade de descobrirem em mim méritos que me habilitam a receber tão honroso convite para falar sobre esse momento histórico geográfico vivido. Sobretudo nesses dias, em território republicano, que foi manchado pelo sangue de milhares de inocentes. Agradeço e de coração estendo essa homenagem ao sofrido povo do contestado, herdeiro do massacre ocorrido durante aquela guerra sem razão, sabendo que esse deve ser o sentimento dos que estão aqui comigo, mas sobretudo dos nossos irmãos e irmãs, caboclos e caboclas, que se encontram na Serra Cima Catarinense, no contestado, muitos dos quais ainda no aguardo do Estado, numa região onde, em média, mais de 30% da população se encontra na pobreza ou na miséria. 100 anos depois, o contestado ainda é guerra. Os tambores acabam de rufar, as batalhas seguem, o sofrimento ainda atinge muitos. O sangue dos que deram a vida lutando pelo seu direito à terra e à vida ainda estão impregnadas na região da guerra do contestado. Há um clamor de justiça no ar e nos lugares do contestado. São 100 anos de dor da culpa imposta pelas oligarquias vencedoras, da dor da pobreza que domina a parte considerável da população herdeira da expulsão das suas terras ancestrais. Mas o contestado existe e resiste na cultura cabocla, herdada desde tempos imemoriais. A guerra não acabou com o contestado. A resistência de todo tipo e de toda ordem. A esperança, pois os caboclos e as caboclas do contestado deixaram essa chama de justiça e de luta pela felicidade impregnada no seu chão heróico e no espírito dos seus descendentes. 100 anos depois, não há mais dúvida de que a Guerra do Contestado se constitui um crime contra a humanidade, um crime de guerra, um crime de genocídio, pela simples constatação dos atos desumanos cometidos contra o povo caboclo. Um crime que segue até os dias atuais, quando a população do contestado vive a guerra pela vida, ainda, assim como pela terra, e muitos, muitos pela comida. É notório que essa região já estava abaixo dos padrões de desenvolvimento regional na época da guerra. Mas 100 anos depois, passando por todos os processos de desenvolvimento observado nos estados sulistas, ela não conseguiu acompanhar o padrão de riqueza das demais regiões. O contestado é um bolsão de pobreza e miséria encravado no coração do estado do Paraná e de Santa Catarina. Este atraso teria origem no desenrolar da Guerra do Contestado, mas também estaria associado à concentração histórica da riqueza nas mãos de pequenos grupos e de famílias influentes, como os coronéis da terra no passado, ou os empresários da indústria madeireira e ervateira das cidades que compõem essa região geográfica na atualidade. O contestado tem sua riqueza usurpada desde a chegada do capital estrangeiro na região, e esse processo se estende até os dias atuais.
100 anos depois, as políticas públicas catarinenses e paranaenses não conseguiram incorporar socioeconomicamente o Planalto Norte catarinense e o Sudeste paranaense, principalmente essas duas regiões que ainda vivem em guerra. Em 20 de outubro de 1916, finalmente, foi assinado o Acordo de Limites entre o Paraná e Santa Catarina, colocando um ponto final sobre a questão das divisas territoriais pelos governadores e o presidente da República no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Essa decisão passou por cima de uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que anos antes tinha dado ganho de causa a Santa Catarina sobre o território contestado. Mas o dia 20 de outubro não representa o fim da guerra. Representa apenas um acordo entre os interesses políticos das oligarquias dos coronéis daquela época. A guerra segue até 1917, com grupos de extermínio contratados para eliminar os caboclos da face da terra catarinense e paranaense. Todos os seres humanos com cor de pinhão do contestado serão perseguidos e mortos. Dentre esses, centenas de crianças serão degoladas e servirão de alimento para os porcos e abutres. Algumas parcas iniciativas vêm sendo tomadas para diminuir o papel da ideia de inferioridade cabocla em relação aos demais habitantes dos dois estados, sobretudo os que vivem em regiões de colonização europeia, que acabaram se destacando em níveis de desenvolvimento social e econômico. Dentre tais iniciativas, as leis que estabelecem a bandeira do contestado como símbolo regional catarinense, obra do deputado. E, da mesma forma, em nível estadual, assim como a oficialização da Semana do Contestado no calendário catarinense. Tais legislações que tentam dar visibilidade e dignidade ao mundo caboclo e à guerra do contestado não ocorrem no Paraná. Nada disso existe lá. Existem ações de rompimento da invisibilidade cabocla em níveis municipais, com semanas cívicas e outras atividades. Eu estou desde o dia 16 em Le Bon Regis, numa belíssima Semana do Contestado, com teatro, com comida cabocla, com missas caboclas, envolvendo uma das cidades mais pobres desse estado. O povo de Le Bon Regis se levantou e hoje começa a ter orgulho de ser caboclo e não mais ter vergonha de ser caboclo, como lhe foi imposto pela história desse estado e desse país nos últimos 100 anos. Mesmo assim, o contestado ainda está encoberto pelas brumas da invisibilidade, pois os investimentos culturais públicos ainda são insignificantes. Nós fizemos com recursos próprios, como venho feito com o povo do contestado catarinense e paranaense há 16 anos. Só nesses centenários, de 2012 até hoje, eu fiz 220 mil quilômetros de trabalho de campo na região do contestado. Quase 5 voltas à terra. Ainda não conhecia metade de toda a riqueza daquela terra e de todos os sítios de morte e horror que existem lá. Anteontem, descobrimos um local com 600 corpos. Diferente dos 800 que o Vicente falou, cujo material está sendo estudado geneticamente na universidade onde trabalho, mas há valas de 4.000 corpos, 600, 800, não morreram apenas 10 mil no genocídio do contestado, e por isso que é um crime contra a humanidade. Resta ainda a imprecisão oficial dos fatos e atos que marcaram os 4 anos da Guerra Civil Camponesa do contestado. A falta de respeito com os seres humanos dessa região, pelo próprio Estado, nos induz ao pensamento de que essa história está, em grande parte, até hoje, oculta, silenciada e invisível. Nos últimos anos, sobretudo no século XXI, sobreviventes e filhos de sobreviventes, pessoas já bastante idosas, estão sendo ouvidos e suas histórias estão sendo escritas e lentamente difundidas nas novas obras literárias sobre o contestado, bem como por muitos jornais, filmes, documentários, blogs e outros sítios da internet. Os fatores paradoxais, brevemente apresentados aqui, demonstram a violência ocorrida secularmente sobre as terras e os povos que vivem no contestado. Crime de guerra no passado. E eu não abro mão de dizer que houve um crime de guerra. E essa república há de reconhecer e pedir desculpas ao povo do contestado, a Santa Catarina e ao Brasil como um todo.
E crime político nos últimos 100 anos passados desde a guerra. Isto pela falta de políticas públicas mitigatórias para a reparação das mazelas sofridas pela população regional. Enfim, finalizo dizendo que é uma honra inexorável viver para estar sempre presente em momentos que envolvem o dileto amigo guerreiro Vicente Telles, mensageiro do contestado. Viva o povo caboclo do contestado catarinense. Só eles merecem nossos vivas e aplausos. Dedico exclusivamente este momento aos meus irmãos e irmãs, caboclos e caboclas do contestado, que nunca tiveram acesso ao parlamento Barriga Verde. Muito obrigado.